Bem, meus amigos, hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no De Olho no Futuro com Mauro Campos, pré-candidato a Senado pelo Rio de Janeiro, a minha querida amiga Silvia Brumberg, pré-candidata a deputada federal, uma pessoa fantástica e que, lógico, nós vamos descobrir isso juntos, ainda mais. Vamos lá, Silvia, e aí? Obrigada. Que bom estar aqui, te agradeço muito você vir aqui bater esse papo conosco, porque o nosso público, o nosso eleitor, precisa nos conhecer assim de forma natural, de forma espontânea, descontraído. E eu já vou de cara te mandar uma pergunta. Tá aí. Qual é o seu ponto focal na sua campanha e por que você teve essa coragem, essa determinação e esse desprendimento de se tornar pré-candidato a deputada federal? Eita, gente, pergunta boa, hein? Então, Mauro, você sabe que quando a gente fala para alguém assim, você é candidata a deputada no Brasil, já dá um impacto, né? Porque as pessoas falam assim: poxa, você tem coragem? Tem que ter muita coragem. Gente, como é que a gente chegou a um ponto de ter que estar nessa situação, de ter que ter coragem para a gente fazer, servir ao nosso povo e trazer a legislação que eles tanto precisam, que nós todos precisamos, para que o Brasil seja um país como ele sempre mereceu ser, e eu tenho medo de morrer e não ver esse Brasil acontecer. Maravilha. Então, eu venho de uma jornada muito longa. Eu trabalhei como professora primária, alfabetizei crianças, trabalhei como assistente social, eu trabalhei com reabilitação profissional no INSS, concursada federal. Pô, bacana. Também trabalhei na área de merenda escolar e serviço social escolar na Prefeitura do Rio de Janeiro, também concursada. E daí, passaram-se uns tempos, eu percebi também que eu tinha uma carreira escondida dentro de mim, e eu sofria muito no INSS, eu fiquei lá 12 anos. Os acidentes que acontecem aqui no Brasil são terríveis. A gente não tem fiscalização nos maquinários, a gente não tem uma justiça trabalhista verdadeira dentro das empresas. Então eu vi muita gente, eu vi gente queimada, gente amputada. Era muita tristeza. E aí eu descobri que eu também poderia ser uma designer. Fui ajudar um irmão meu que estava desempregado, ele estava trabalhando com peças de prata. E eu comecei a estudar design e descobri que eu tinha essa capacidade, né, de Posso te cortar? pode. E vi seu colar maravilhoso. Ai, Provavelmente você que fez. gente, isso aqui é uma Que criação. coisa linda. Quem faz são os meus ourives, né, meu pessoal, a gente tem tipo uma cooperativa em conjunto, e eu fui transitar para essa nova carreira, e nessa nova carreira eu consegui ganhar prêmios no Brasil, ganhei prêmios nas Américas, e aí não tinha mais condições de eu continuar exercendo minha profissão como assistente social. Eu segui. A gente, quando escolhe ser assistente social, a gente nasce e morre com o serviço social dentro da gente, né. E daí eu fiquei alguns anos, muitos anos, trabalhei em Nova York, eu fiz 9 exposições em Nova York, até que eu fui fazer um trabalho ligado a enchentes, e eu tive a ideia de fazer alguma coisa que contasse a história das enchentes. Eu não tenho, assim, não dá para contar tudo para vocês, mas aos poucos eu vou contando da onde, como é que eu criei isso. E eu comecei a criar, dos resíduos sólidos que podem causar as enchentes, coleções de joias. Então esse mapa do Brasil, por exemplo, é o restinho de madeira que cai, aquela madeirinha quando você vai instalar um móvel ou que alguma indústria pode cair um móvel. E aí, depois de bastante experiência, trabalhando muito tempo com a área sustentabilidade, eu me tornei uma autodidata. Hoje eu sou pós-graduada na área de desenvolvimento sustentável, área ambiental. Eu pensei que seria muito bom para mim se eu conseguisse trabalhar dentro de uma secretaria de cultura. E assim eu fui perseguir esse caminho. Vocês sabem que a gente não tem concurso, então eu tive que entrar na política para poder ver se eu conseguiria alguma condição de ganhar confiança, ter um cargo de confiança no Estado. E assim eu consegui, né, batalhei bastante. E é interessante, desculpa de novo te cortar, porque para que você entenda, você que está nos assistindo, que isso tudo é bagagem, isso é experiência. E olha o detalhe da trajetória dela nesse ponto. Ela resolveu ir para um setor público para poder transmitir essa experiência e passar para o maior número de pessoas e servir ao Estado. Ou seja, essa vocação de contribuir com o Estado já vem já latente. E assim foi, eu fui nomeada como assessora de inovação, e o meu grupo na área de transição do governo de 2018 para 2019, na época
O secretário de Cultura foi o Juan Lira, que era um menino, ele estava na época com 29 anos de idade. E eu insisti muito com o grupo que a gente tinha que colocar a economia criativa no Estado. E foi nosso grupo que, com bastante batalha, a gente conseguiu. E em 2019, a gente já tinha a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E daí, Mauro, foi uma jornada e tanto, uma experiência que eu posso dizer que foi de uma alegria muito grande e, ao mesmo tempo, traumática, porque a economia criativa que eu vislumbro, eu não consegui implantar ela nem 10%. Porque eu acredito que a política tem que ser integrada, tem que ser integrativa, não tem como você trabalhar a cultura sem estar trabalhando junto integradamente com a educação, com a saúde, com as ciências, tem que estar todo mundo junto. E provavelmente com o empreendedorismo e com o desenvolvimento econômico, porque isso tudo tem que gerar, no fundo, alguma riqueza para alguém, principalmente no setor mais carente, no setor mais necessitado, que eu acho que é onde que é o seu desejo final atingir. Exatamente. Então, de cara, a gente conseguiu um grupo de trabalho, a gente conseguiu colocar um programa no ar chamado Giro no RJ, 92 municípios em ação, onde a gente levava, eu falo assim, era mais ou menos, gente, equipe, porque estava saindo da pandemia, era bem complicado o trabalho. Como eu trabalhei também em figurino de TV, conheço muitos artistas, eu tive apoio do Matheus Solano, a gente fez um sobre a economia do mar. Mal sabia eu que depois eu ia ficar nomeada numa comissão de economia do mar, e hoje eu estou mais focada na economia azul, que é tudo que é do mar, porém sustentável. Então a gente transitou por várias riquezas do nosso estado, nós chegamos em eventos, acessibilidade, isso tudo fez um panorama muito grande para mim, e eu estava desesperada por ter projetos que tivessem a ver com aquilo tudo que eu estava aprendendo, e justamente a parte do empreendedorismo. Um superintendente do Bangu Shopping, que vai ser assim uma pessoa que marcou muito a minha vida, o Leonardo Vieira, ele me assistia como mentora de startups, que eu também sou, e ele me convidou se eu não queria montar. Ele viu o meu programa de plantas e flores. A Friburgo, aqui no nosso estado, é o segundo maior produtor de plantas e flores. E aí a gente começou a fazer exposições de plantas, flores e artesanato dentro de shopping center. O shopping center trabalhou isso como ESG, que é a parte toda de sustentabilidade. E assim veio minha jornada quando eu percebi que eu achava que tem que ter, além disso tudo, é preciso que a gente tenha a legislação e gente capacitada para desenvolver esse trabalho. E daí surgiu um convite do Partido Novo, e eu aceitei e estou aqui. É isso aí. Vocês verem que ela citou algumas passagens que eu vou comentar, que a exatamente falou, nós temos um estado muito rico. Nós temos uma diversidade que normalmente não é explorada, infelizmente. Você, às vezes, anda ou indo por São Paulo, ou na divisa de Minas ou do Espírito Santo, você vê a diferença, às vezes, de uma cerca, de um córregozinho, de um lado plantado, sendo utilizado com tecnologia, e do lado de cá, muito pouco. Então, é muito interessante a gente analisar o que ela fez, uma rápida explanagem da vida dela, brincadeira, mas que pôde resumir toda a vida e a experiência, e com isso o potencial dela de desenvolver como deputada federal. É muito interessante isso. E você sabe que o meu caso é mais ou menos semelhante ao seu. Só que eu venho da iniciativa privada, já com há 40 anos, minha empresa tem 40 anos, que é um grupo empresarial hoje, mas sempre eu dediquei ao desenvolvimento econômico. Eu sempre tive em mente uma frase que cada um diz que é de uma pessoa, de um líder mundial, que é: o maior programa social é o trabalho, é o emprego, que é a dignidade. Então eu sempre tive isso na minha meta. Aí fui 3 mandatos, 6 anos presidente de associação comercial, 20 anos presidente de sindicato patronal da construção civil, com uma parceria incrível com os sindicatos dos trabalhadores, porque não adianta nós o empresário, não. Eu sou representante do setor produtivo. Como você também tem essa meta de transformar sonho, arte em desenvolvimento, que todos nós precisamos. Fui diretor, por exemplo, da primeiro tesoureiro da Federação da Indústria, César Senai, e aí, Câmara Brasileira de Construção em Brasília, Sinaval. Então,
sempre visando fazer palestra, falar sobre empreendedorismo, para que as pessoas possam ter esperança, principalmente os jovens. Então é muito interessante, você que está nos assistindo, jovem, pai, avós, que passem isso para os seus filhos. Que tem muitas pessoas, principalmente nós do Partido Novo, que queremos o melhor para o Brasil. E estamos doando toda a nossa experiência, toda a nossa vida de trabalho, de arte, de estudo, de educação, de consultoria, de escritora, que ela também é, palestrante, que ela também é, assistente social, ela já falou, a serviço das pessoas. E as pessoas muitas vezes não entendem, mas o deputado estadual, federal, o senador, ele faz o quê? Ele legisla e fiscaliza. E muitas vezes no Brasil, a gente tem visto que eles esqueceram a segunda parte, que é fiscalizar. Eles são da bancada de cá, da bancada de lá. Não, nós não temos que ser bancada. Nós temos que ser também assistentes dos governos. Não é só ser oposição ou situação, porque o objetivo é único. No Senado e na Câmara dos Deputados, o Brasil. Na Câmara, na Assembleia Legislativa, o Estado. Na cidade, os vereadores. Se todos fiscalizam, não é contra. Aí é muito diferente, eu não sei se você vai concordar, e se discordar, eu agradeço também, que eu vou aprender. É que, por exemplo, se o prefeito, o governador, o presidente tem as mãos limpas, não tem rabo preso, e um vereador faz uma crítica, para mim, ele está ajudando, se eu sou o executivo. Porque ele está fazendo uma crítica de algum setor da prefeitura, do estado, do país, que não está funcionando. E que provavelmente com a minha equipe eu não estou conseguindo enxergar. Então não tem que ter bancada. Mas isso nós temos que ter a nossa experiência para chegar a esse ponto de análise. E não ficar como a velha política. O cara tem rabo preso, qualquer denúncia ele está contra. Não. Se a denúncia for verdadeira e for justa, ele está trabalhando e desenvolvendo o seu papel, porque ele ganha dinheiro, ele ganha salário, gente. Você sabia? Vereador, deputado, senador, presidente, governador, ganha salário para trabalhar, como vocês. Eu fui candidato a prefeito e eu dizia, se eu me eleger em Volta Redonda, eu vou ser o funcionário número 1. Empregado. Porque, como dizem muito, você agradecer o político, o deputado, o governador, por uma coisa que ele fez no mandato, é a mesma coisa de você agradecer o caixa eletrônico quando você saca o seu dinheiro e agradecer. Muito obrigado, caixa eletrônico. O dinheiro é seu, porque nós pagamos impostos. Você concorda comigo? Com certeza. O que eu acho que falta no Brasil é que nós não aprendemos ainda a ter gestão participativa. A população ela está muito afastada da política. Então, o que a gente vê, nem precisa sair longe, né? É só você ligar a televisão hoje, que a gente está vendo que foi descoberto não sei quantos mil reais debaixo de um sofá, Milhões. entendeu? Então, assim, nas minhas pautas, de acordo com o que eu aprendi, além de colocar a parte toda de educação ambiental em todos os projetos, além de colocar todas as faixas etárias, porque eu tenho muita intenção de criar programas que vai unir a pessoa idosa, o jovem e as mulheres, porque tem muita profissão que está em falta, né, que está em extinção. Aqui no Rio de Janeiro, você vai procurar um sapateiro, você não tem. Tem muitas funções interessantíssimas que hoje, com a tecnologia, é possível se reinventar muitas outras empresas. Tipo, a gente tem aí o Airbnb, né, o Uber. Dá para você criar muita coisa interessante e a população tem que estar pronta, tem que estar pronta e tem que estar próxima do político, tomando conta do dinheiro, né, porque o orçamento tem secretarias que lidam com milhões de reais, que é o caso da economia, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, são milhões e milhões de reais, e assim, toda a parte de supervisão, eu não sei como é que está acontecendo isso hoje, não sei se alguém aqui sabe. Do Estado?
do Estado e da Provavelmente com a entrada desse interventor, que é um desembargador, parece que ele está fazendo uma limpeza lá, parece, né? a gente não sabe. Então acho que é importantíssimo a população estar próxima e as pessoas que não estão ainda acostumadas, porque a gente percebe que quem entende bastante das leis, que sabe o que é um edital, sabe se candidatar, essa pessoa tem muito mais condições de estar, absorvendo essa política pública. E eu acho que a política pública tem que ser muito mais aberta. A cultura tem que começar desde a infância. A criança dá valor aos produtos, os produtos estão descartáveis. Então, assim, é um tsunami de tanto desafio que a gente tem para fazer, e realmente acho que toda a crítica positiva, ela tem que ser bem aceita. Então as pessoas não podem ficar, se sentindo diminuído ou alterado por conta de uma crítica. Acho que crítica é importantíssima. Eu sei que isso é muito mimimi, como dizem no particular, né? Porque a verdade é o seguinte, cara, nós temos que ter, você falou muito bem da gestão participativa, e ontem, por exemplo, eu tive numa entrega de uma obra lá em Barra Mansa, no sul fluminense, e eu estava vendo e vi como um exemplo. Todas as vezes que eu vou no gabinete do prefeito lá, ou que tem algum evento, o prefeito está com todos ou quase todos os vereadores juntos. Eles decidem juntos. O prefeito não manda para lá e manda e quer que aprove ou desaprove. Não, eles discutem antes. Por isso é que eu disse que se eu tivesse sido eleito, e se um dia eu for, vai ser dessa forma. Porque você tem, no caso, 19, 20 vereadores nessas cidades menores que estão ganhando salário. Não é para dar emprego para os correligionários e nem para ficar fazendo barganha e passando os outros na fila da saúde e da matrícula e tudo, que é o que mais acontece no Estado. Não, é para ele ser participativo. Não importa se é esquerda, direita, amarelo, branco, azul, mulher ou homem, preto ou branco. Não! Ele tem que entender que o dever dele é cuidar da cidade, do Estado e do país. E o dia que nós conseguimos limpar essa velha política, acabar com essa política velha corrupta, que as pessoas estão lá só para pegar o emprego e levar vantagem pessoal, que não é sonho, isso acontece. Precisa começarmos. E esse ano é o ano prioritário, porque o Brasil não aguenta mais o que nós temos visto. É tanta picanha distribuída, porque você deve estar recebendo a sua picanha, com certeza. É tanta picanha distribuída que acabou com o país. Então eu acho que é isso aí. E, enfim, eu queria te agradecer muito, Silvia, de você estar aqui, em nome meu e principalmente da população do Rio de Janeiro, que vai ter a possibilidade de escolher e se chegar lá, porque nós temos uma gama grande, mas só o legado que você já deixou e vai deixar com a sua experiência, com a sua luta, com a sua dedicação ao povo do Rio de Janeiro, ao setor criativo, ao setor do cuidado social, ao setor de toda essa gama que você falou aí, que eu até já esqueci, não vou negar, porque é tanta coisa que não deu para guardar. Isso vai ficar na memória do pessoal e vai ter, com certeza, o reconhecimento e que nós juntos, Partido Novo, você como federal, eu como pré-candidato a senador, os estaduais, nós vamos poder, com certeza, unidos nesse time que é o Partido Novo, botarmos esse Rio para frente, porque ninguém aguenta mais. Não é só o Brasil, não. Aqui no Rio também. Chega. Pois é, Mauro. Então a gente tem que ver o seguinte: todo recurso que a gente está usando, seja de qualquer secretaria, ele tem que ter um resultado, ele tem que ter dados. A população tem que saber que gastou X milhões, o que resultou, qual foi o resultado disso. Perfeito. Eu que agradeço essa oportunidade de estar junto do Partido Novo, de estar aprendendo tanta coisa, de perceber que é um partido que tem uma estrutura muito bacana e que a gente é obrigado a mostrar que é ficha limpa antes de entrar. Então, gente, eu sou a Silvia Brumberg, pré-candidata a deputada federal do Novo, e eu conto com vocês, porque a gente não tem dinheiro, como outras pessoas conseguem ter tantos milhões para poder colocar na campanha, e a nossa campanha vai ser o que a gente quer fazer por cada um do povo fluminense, por cada um de nós, porque a gente precisa sair desse atoleiro que a gente está, que ninguém aguenta mais essa corrupção nem essa roubalheira, tá? Obrigada. Mauro. Obrigado a você, Silvia. E ó, eu quero que você que está nos assistindo fique também de olho no futuro. Não só eu.
todos nós estamos de olho no futuro por causa dos nossos filhos, netos, amigos e todo mundo. De olho no futuro. Fiquem com Deus.